A gente só entende a importância de todas as vezes que a gente sair da nossa casa, a gente pedir para Deus nos abençoar e nos proteger, no momento em que a gente passa por uma tribulação na rua, em qualquer que seja o lugar que a gente esteja indo, e a gente percebe que são as demandas do mundo que tentam nos atingir, e a gente tem que estar sempre com o nosso escudo armado e com Deus na nossa frente pra gente poder se livrar dessas situações, né? Pega teu cafezinho, vamos pro relato de hoje. Oi, Kelly, primeira vez que tive coragem de contar isso. Eu e meu namorado começamos a namorar em 2023 e nós dois nunca tínhamos namorado antes, porque esperávamos em Deus. Nós tínhamos 19 anos e eu sempre fui da igreja, muito próxima de Deus, e meu namorado também. Desde que nos aproximamos mais de Deus, eu sentia que o inimigo tentava usar pessoas e até pessoas desconhecidas para nos atingir. Ano passado, quando eu comecei a trabalhar, depois de um ano parado, nós íamos juntos trabalhar cedo de manhã. Nessa mesma semana, eu estava passando por coisas muito difíceis na vida. E na sexta-feira daquela semana, eu me atrasei. E ele me esperou no terminal. Entramos no ônibus e ficamos na porta de trás, porque estava super lotado. E um grupo de mulheres adultas entre os seus 28 e 50 anos, bem amigas, brincando entre si, naquela vibe de zoação. Eu estava segurando no corrimão quando uma delas, a mais jovem, que estava de pé perto de mim, puxou assunto comigo. Ela perguntou se o meu anel que eu tinha comprado era da Shopee. E eu sorri e respondi que não. E ela disse que também tinha uma aliança igual à minha, mas que era casada e queria comprar outra porque a dela estava desgastando. Eu só concordei sem puxar muito assunto e em seguida eu comentei sobre alguns casos de roubo de anéis e joias que estavam acontecendo na cidade, dizendo que até isso estava perigoso, né? Mesmo quando o anel nem tem valor. E ela respondeu que achava isso uma besteira, que anel não definia relacionamento. E falou algo nada a ver com o que eu tinha dito, sabe? Eu apenas concordei e continuei. Do nada ela começou a dar um exemplo de uma conhecida dela, que mal tinha noivado e falava tanto do valor do anel de noivado que o noivado acabou. E na hora que ela falou isso, eu senti uma malícia nela, sabe? Uma energia ruim, como se ela tivesse ficado feliz com aquela separação. Logo depois, forçando a animação, ela perguntou se eu também iria noivar em breve. E eu só balancei a cabeça. Fiquei calada e ela se sentou. E depois eu me sentei do outro lado do ônibus, enquanto meu namorado ficou em pé. Eu ainda ouvi elas falando alto. Mais à frente eu percebi a mesma moça apontando para o meu anel, rindo e cochichando com outra colega mais velha. Achei estranho e perguntei o que foi. E elas negaram, rindo. Essa mesma moça olhava para mim de canto, com a cara bem dissimulada. Então eu falei em voz alta para o meu namorado. Pessoas fofoqueiras, quando não tem nada de interessante, perdem tempo falando dos outros. Sem xingar ninguém, eu só falei isso. E foi o suficiente para atingi-las. A conversa foi passando entre o grupo até chegar a uma mulher mais velha, de uns 50 anos, que começou a surtar. Ela começou a gritar, falando indiretamente para mim. Entre aspas, a gente não pode se divertir que vem gente se incomodar. Ah, vá se... Enfim, né? Ela passou vários minutos fazendo escândalo e se expondo no ônibus. Eu já ia descer do ônibus com meu namorado, mas mesmo assim fui trouxa e pedi desculpas, dizendo que tinha tido um mal entendido, porque eu não queria confusão. Mas ela respondeu, entre aspas, pois é, eu tô aqui com as minhas amigas e elas nem gostam de treta, apontando para a jovem que iniciou a conversa comigo. Essa moça não falava nada, só uma expressão dissimulada. Perguntei qual tinha sido o motivo das risadas e elas disseram que estavam rindo com a colega que tinha acabado de chegar. Então eu falei bem séria. Eu ouvi você me xingar. Que Deus te perdoe. Na mesma hora, a mulher mudou a expressão, como se tivesse se arrependido. E ela perguntou, você me perdoa? E eu disse que sim. Só ela pediu desculpas. A jovem que iniciou tudo não falou nada. Encerrei a situação mandando um beijo desejando um bom trabalho e a jovem continuou de braços cruzados sem reação. Desde então, toda vez que eu saio, eu oro e peço para Deus responder todo mal entendido, tanto na minha parte quanto na parte dos outros. Porque o mundo espiritual é real. Orem sempre, principalmente pelo relacionamento de vocês. A inveja pode vir de qualquer lugar. Não é só de conhecidos. Às vezes, apenas um olhar já é o suficiente para alguém desejar o mal a você. E o relato dela acaba aqui. E eu não ouvi mais do que verdades, gente. É exatamente isso. Olha, infelizmente, hoje em dia, na verdade eu acho que nem hoje em dia. Acho que desde que o mundo é mundo e desde que o pecado entrou neste mundo, o mundo é assim. Pessoas ruins existem, sim, tanto quanto o mundo espiritual é real. E a gente tem que sair todos os dias da nossa casinha pedindo proteção para Deus, porque
Quando a gente se expõe, a gente está sujeito a tudo. E por mais que nós sejamos pessoas boas, pessoas que saem para fazer o bem, o mal tá ali. E a gente tem que estar com o escudo preparado para, eliminar. Graças a Deus que você conseguiu, né, fazer essa situação aí se voltar para um lado bom, pelo menos de uma das partes, né? Porque muito obrigada por compartilhar isso com a gente, obrigada mesmo. E que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu relacionamento, que você não perca a esperança no amor, no casamento, no anel de noivado. Tudo isso é lindo e maravilhoso e com as bênçãos de Deus as coisas acontecem. Então, amiga, todo dia sair pedindo proteção para Deus e continuar a sua vida aí fazendo bem para as pessoas. Um beijo, mande mais relatos.